Muita gente está perguntando, o que vai acontecer com a gente? A primeira tendência de quem pensa, né? Eu diria que entre os otimistas e os pessimistas, a previsão é a mesma, só que a ótica é diferente. Todo mundo, dividido entre pessimistas e otimistas, vê a mesma coisa, mas sente diferente. Vou dar um exemplo. Para o pessimista, a inteligência artificial vai roubar metade dos nossos empregos. Para os otimistas, ela vai roubar metade do nosso trabalho. É a mesma visão, né? Com óticas muito distintas. Um vê de maneira pessimista, vou ficar desempregado, sem dinheiro. O outro vê de maneira otimista, eu vou ser tão mais produtivo que eu vou poder, em meia jornada, fazer o que eu fazia numa jornada inteira e vai sobrar mais tempo para eu pensar, namorar, estudar, conversar e assim por diante. Então, claramente, nós estamos saindo da era onde ser eficiente era o nome do jogo para uma era onde ser criativo, imaginativo, sonhador é o novo mantra. Isso está acontecendo. Ou seja, nem, como você mesmo disse na última vez que nós nos encontramos, nenhum homem será melhor do que uma máquina. Foi o Paul Jones, acho que falei isso. Foi Paul Jones. Mas nenhum homem será melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina será melhor do que o homem com uma máquina. Então, quando as pessoas falam assim, a inteligência vai roubar nosso emprego, não. Mas alguém usando inteligência artificial vai. Sim, de fato. Posso comentar essa frase? Do Paul Jones? Claro. Era verdadeira, não é mais. Já faz um tempo. Se você pegar... já faz alguns anos, inclusive, 5, 6 anos. Se você pegar o AlphaGo Zero... É um sistema que joga xadrez e Go. Eu usei ele de exemplo no último podcast. Então, e ele sozinho, ele aprende 70 horas, nível super-humano. Ele ganha das máquinas, dos sistemas que ganhavam dos campeões humanos. E hoje é o número 1 do ranking. É uma máquina sozinha que é muito melhor do que qualquer humano com máquina. Mas em xadrez, é alguma coisa xadrez específica. Em sex shop não, ainda não. É porque a gente usa para vender vibrador, entendeu? Exato. Sim, mas se a gente for... A gente tem que lembrar o seguinte, a gente está no início. Não, eu concordo com você. Claro. A gente discutiu esse ponto. Marta, esse é um assunto muito interessante que vale a pena a nossa reflexão, que é o seguinte, palavra tem poder. Qualquer palavra, tá certo? E ela transmite uma sensação muito distinta dependendo da palavra que você expressar. Eu considero esta frase ainda válida pelo seguinte, porque o conceito de melhor não necessariamente é mais eficiente, significa ganhar o jogo. Nesse contexto significa. Talvez. Nesse contexto significa o seguinte: nós somos sencientes. A máquina não. Ela pode ser, no fundo, consciente. Senciente ela não será. A máquina é desprovida de qualia. E o que é qualia? Qualia é aquele sentimento humano de identidade com o outro. Você sabe ou sente ou intui a vermelhidão do vermelho. Você, quando eu digo eu estou com coceira, você sente o que eu estou sentindo. Isto é humano. E isto a máquina não terá. Pelo menos a curto prazo. O Ray Kurzweil, ele usa exatamente esse exemplo, que ele fala, experiência objetiva é o que os outros têm, subjetiva é a sua. É isso. Então, como você define a vermelhidão do vermelho? É isso. Não dá. E o cara que ele tem ele enxerga as coisas de maneira diferente, o daltônico, ele não vai entender o meu conceito de vermelhidão do vermelho da mesma forma. Lógico. Mas o que eu queria comentar do que vocês colocaram, né? Primeiro, adoro o Saramago. E eu li Os Intermitências da Morte no ano passado. Começa lá com a seguinte frase, no dia seguinte ninguém morreu. Isso. E aí ele vai partindo para aquelas questões de segunda ordem. Sim, como, por exemplo, cara, ninguém morreu e tem gente que tá doente de cama e que tinha que morrer uma hora e tá lá igual um vegetal. Ou também com o fim da indústria funerária. E ele também coloca lá, porque foi só num país específico, então começou a ter contrabando de pessoas para morrerem na fronteira. Aí surge uma máfia para fazer isso. E as seguradoras iriam quebrar. Então a gente vê como um negócio que está presente na história desde sempre, a morte, né? A falta dela pode afeta... causar muitos problemas. Não, muitos problemas. Porque eu sempre penso, caramba, será que seria legal viver para sempre? Mas eu penso nas implicações de um Vladimir Putin imortal. E eu não sei se vale a pena ter isso acessível para todos.